E para começar o assunto de governo eletrônico, nós precisamos nos situar no tempo e no espaço sobre o que vem acontecendo no mundo, que acontecimentos têm marcado as últimas gerações e por que existe esse nome de governo eletrônico. Qual é a origem, o que isso significa, quais são as implicações desse termo para o serviço público. Antes de mais nada, então, nós vamos conversar sobre as 4 grandes revoluções industriais que aconteceram no mundo a partir de 1800. A primeira revolução industrial foi em 1800. Ela foi marcada pela descoberta do ferro e do carvão, onde entraram em ação a máquina a vapor, a estrada de ferro, a locomotiva. Foi o princípio da Revolução Industrial na Inglaterra. A segunda grande revolução industrial aconteceu a partir de 1945. O que marcou essa revolução? Foi a descoberta da energia elétrica, o uso do petróleo, o uso do aço. E quais foram as consequências dessa revolução industrial? A iluminação pública, o motor a pistão, o próprio desenvolvimento do automóvel, a aviação e também os grandes navios. Dessa forma, então, a segunda revolução industrial, no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, ali, então, nós temos uma mega revolução industrial que aconteceu no mundo. A terceira revolução industrial, ela começou a partir de 1960. O que marcou essa revolução? Foi a descoberta dos chips eletrônicos, a biotecnologia e a astronomia. Entre alguns dos grandes assuntos dessa terceira revolução industrial. O que aconteceu? O que foi percebido nessa revolução? Foi a revolução da informática, foi onde surgiu a internet, foi onde surgiram os cartões bancários, as telecomunicações. Veja então que tudo isso, de certa forma, que nós estamos usando hoje, os próprios computadores, o computador pessoal, o notebook, eles são frutos da terceira grande revolução industrial. Então essa é uma revolução muito importante para a humanidade, mas ela já foi superada, ela já não é mais digamos assim, a top das revoluções. Qual é a última grande revolução industrial que está acontecendo no mundo? É a quarta revolução industrial, que teve início em 2012 na Alemanha. O que marcou essa quarta revolução industrial? A integração da nanotecnologia, cibernética, machine learning. O que significa isso? Que bicho é esse? Machine learning é o aprendizado de máquinas. São máquinas que aprendem com máquinas. São máquinas que conseguem resolver problemas de forma independente de humanos. A inteligência artificial, que é um tipo de padrão de reconhecimento de padrões, ou seja, máquinas que conseguem aprender padrões humanos de repetição. Então as máquinas já são capazes, as máquinas observando os seres humanos, essas máquinas conseguem reproduzir padrões de comportamento. De certa forma, em alguns casos, as máquinas conseguem exprimir determinados sentimentos, como irritação, como tranquilidade, até talvez a preguiça, a postergação de alguma coisa. Então, é um aprendizado de máquinas. Outra característica importante da quarta revolução industrial é o uso do Big Data, ou Big Data. Big Data é uma forma de análise de informações muito poderosa, usada por praticamente todos os principais governos do mundo. Uma aplicação de Big Data, por exemplo, são aplicações que permitem analisar ligações telefônicas. Todas as ligações telefônicas de toda a América, por exemplo, ou todas as ligações telefônicas de um continente inteiro em um único instante. Essa tecnologia já existe há um bom tempo, ela já é usada pelas grandes companhias de informática como o Google, a Microsoft, a Oracle, e é explorada, como foi aqui no Brasil em 2014, na eleição presidencial. Big Data permitiu que se analisassem bilhões de postagens no Brasil e no mundo, e a partir daí se tirasse uma ideia do que seria a tendência para a eleição para presidente. O uso de drones, que são aqueles pequenos aparelhos voadores usados para muita coisa, e as impressoras 3D. A impressora 3D é um tipo de impressora que imprime sob demanda, ou seja, é possível colocar materiais como, vamos supor, o plástico,
e ela imprime ou ela monta alguma coisa a partir de pequenas camadas de material. Então eu posso reinventar coisas que ainda não existiam. Coisas como, por exemplo, quebrou o pega-mão da porta do carro. Eu pego o projeto daquilo ali, coloco no computador dessa impressora 3D e essa impressora reimprime para mim uma peça que não era mais fabricada. Claro que são impressoras especiais, não são impressoras de mesa, são impressoras de escala industrial, mas elas existem e já estão sendo usadas de forma muito ampla pela indústria para criar produtos totalmente personalizados e sem a necessidade de intervenção humana. Uma das bases do governo eletrônico é mostrada aqui no funeral de 2 líderes religiosos, num funeral e não uma aclamação. Observe que o primeiro funeral foi em 2005 e a aclamação foi em 2013. Tente contar quantos celulares você vê na figura do funeral. Há uma minoria desses equipamentos. Agora olhe em 2013, cada uma daqueles pontinhos luminosos não é uma vela, não é algo que as pessoas estão segurando para iluminar, não é uma lanterna. Cada um daqueles pontinhos luminosos da figura inferior é um celular ou até um tablet. Vejam, portanto, a maneira como as pessoas interagem com as suas emoções, ela mudou radicalmente e isso acaba impactando no cenário, favorecendo um governo digital. Por quê? Porque a sociedade demanda esse tipo de governo. Não é algo que está sendo imposto e não é algo que está sendo desejado, é algo que está sendo exigido pela sociedade. Neste slide nós vemos 2 adolescentes numa reportagem do Estadão que trata do fenômeno do mundo virtual, dos YouTubers. Quem são os YouTubers? No Brasil, YouTubers são crianças entre 5 e 12 anos. Veja, 5 a 12 anos. Aquela época dos jovens de 18 a 20 anos já não faz parte. Os grandes usuários da tecnologia, as pessoas que fazem sucesso no mundo do vídeo digital, no Brasil e no mundo, elas têm de 15 anos para baixo. Ou seja, essa é a geração que vai demandar os serviços digitais. Pode ser que nesse momento as pessoas estejam satisfeitas com o tipo de atendimento que elas estão recebendo nos órgãos públicos. Mas o que significa essa reportagem do Estadão? É um aviso para que as próximas gerações, a partir principalmente de 2017 e 2018, vão ser muito mais exigentes por serviços digitais. Essas pessoas, para elas, faz todo sentido ser atendido num celular, num tablet ou num notebook, e não faz o menor sentido ir até algum lugar pedir um documento, por exemplo. Por quê? Porque essas pessoas já nasceram muito mais próximas dos equipamentos eletrônicos. Elas têm familiaridade, elas têm tranquilidade no uso dessas tecnologias, elas não têm medo de errar, de se perder, e para elas faz todo sentido que tudo seja resolvido no meio digital. Já existem crianças com 4 anos de idade fazendo absoluto sucesso no YouTube e outras aos 7 anos já publicaram livros sobre a experiência. Claro que existe o caso daquelas que cita no final da reportagem que começaram a fracassar e tiveram que frequentar o psicólogo. É um novo paradigma para a sociedade humana, é um novo paradigma que precisa ser visualizado e precisa ser antecipado. Por quê? Porque essa geração vai exigir um novo patamar de atendimento e não vai se satisfazer em vir até um balcão. Outro item muito importante sobre a 4ª Revolução Industrial, que é a que nós estamos inseridos hoje, é a Internet das Coisas. Internet das Coisas é um apelido, é um codinome que foi dado para uma situação onde todos os objetos, incluindo ventiladores, geladeiras, o portão eletrônico da minha casa, os tênis, o boné,
o óculos e assim sucessivamente. Liquidificadores já têm acesso à internet, refrigeradores já têm acesso à internet, bicicletas já têm acesso à internet e assim sucessivamente. Ou seja, a partir de 2017 vai haver uma grande explosão em todo o mundo, que já está acontecendo em algumas partes do mundo, aqui no Brasil ainda não com tanta força, mas isso é uma onda que veio para ficar e ela mostra o uso maciço da internet. Como que as pessoas vão se beneficiar disso? Ninguém sabe exatamente como ainda, mas só se sabe que as pessoas querem isso, desejam isso, e isso vai fazer com que as pessoas tenham uma familiaridade sem precedente com equipamentos eletrônicos. Um outro item fundamental para a construção do entendimento do que é a quarta revolução industrial são as cidades inteligentes, as Smart Cities. O que são cidades inteligentes? Alguns chamam também de cidades digitais. São cidades conectadas. São cidades onde eu tenho geração de energia limpa, eu tenho coleta de lixo seletiva, eu tenho sensores espalhados pelas ruas para me indicar onde que tem maior tráfego, eu tenho vários locais, inúmeros locais de internet pública disponível, nós temos hospitais conectados, nós temos escolas conectadas, ou seja, as novas cidades, o novo redesenho das cidades do mundo aponta para uma interconexão de todas as coisas. Então, por exemplo, eu posso me movimentar dentro da cidade de uma forma muito mais simples, porque as linhas de ônibus são todas mapeadas e são disponíveis de forma digital. Em outras palavras, o uso das cidades digitais e o crescimento dessa cultura vai colocar uma pressão enorme, uma pressão tremenda sobre os governantes para que exista, digamos assim, uma adequação, uma inserção das cidades dentro dessa nova cultura de administração. Essa nova cultura de administração das cidades inteligentes, ela exige dos governantes, ela exige dos gestores o que seja feito um planejamento digital global. Ou seja, eu não posso mais pensar apenas no meu órgão, como a prefeitura. Eu preciso pensar também na conexão das escolas, dos hospitais, dos locais de ônibus, e eu tenho que passar a acolher as colocações, as expressões, a comunicação da sociedade através do meio digital.